medicina Esta nuclear, conferência será gravada agora. o que a gente tem vivenciado na prática da medicina nuclear e da cardiologia, né? Então, o paciente já quase octogenário, né, 77 anos, que apresenta um quadro de insuficiência cardíaca. Vai ficando cansado, com dispneia progressiva, precisou colocar um marca-passo, né? Nada que chamasse muita atenção já para o seu quase octogenário, né? E o que ele tem que chama um pouquinho de atenção para a gente, que é diferente, ele tem tonteiras, ele tem sensação de desmaio, tem formigamento nos membros inferiores, né? Tem parestesias. Na história familiar, na história pessoal, ele tem um passado de cirurgia de túnel do carpo bilateral, o que hoje é considerado uma red flag, né? Um achado significativo. E também a mãe teve insuficiência cardíaca e usava muleta para caminhar. No exame clínico, tem a pressão arterial de 100 por 60, uma quarta bulha, e os exames laboratoriais, uma troponina aumentada e o biomarcador NT-proBNP também bastante aumentado, compatível com o quadro de insuficiência cardíaca, né? Que é o eletrocardiograma em ritmo de marca-passo, sem nada diferente, né, além do ritmo de marca-passo. E ele tinha um ecocardiograma, também outro achado significativo, com a avaliação da deformação miocárdica. Então, hoje, além da gente avaliar a contração do miocárdio, o eco dá essa informação que se chama strain, né, o speckle tracking. Então, a deformação miocárdica ela está diminuída na base e no terço médio do ventrículo esquerdo. Então, esse mapa aqui mostra valores diminuídos. E no centro do mapa polar do ecocardiograma, a deformação está normal, né? Menos 19, menos 18. Esse é um padrão que se chama apical sparing, que é poupar a ponta, né? E que também tem uma associação com a amiloidose, né? Então, a deformação do coração está diminuída, exceto na ponta. E esse paciente também tinha uma disfunção ventricular esquerda, com uma redução da fração de ejeção, mas ainda dentro da faixa da normalidade. 3 anos depois, ele já está com um quadro bastante assim, sugestivo de amiloidose. Por quê? Porque ele tem um aumento da espessura do ventrículo, né, que muitos colocam como hipertrofia ventricular, mas na verdade não é uma hipertrofia, é um aumento da espessura, do espessamento da parede do ventrículo esquerdo. Tem uma hipocinesia difusa e tem também o ventrículo direito com paredes espessadas, né? Mostrando que é uma doença que afeta ambos os ventrículos e com o átrio esquerdo aumentado de tamanho. Então, qual foi a conduta quando o clínico recebeu esse paciente? Ele suspeitou de amiloidose pelos vários achados, né? Cirurgia de túnel do carpo, bloqueio atrioventricular, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e aumento da espessura do ventrículo, sem ter uma causa de hipertrofia. O paciente não é hipertenso, tem 10/8 de pressão, o paciente não tem estenose aórtica, então por que esse ventrículo está espessado? E a linha de investigação hoje desse paciente envolve você descartar a presença de uma gamopatia monoclonal. Então, solicita-se imunoeletroforese do sangue, da urina, para pesquisar o pico monoclonal, e também se pesquisa cadeias leves livres no sangue, né? O teste chamado Free Light, e aí entra a medicina nuclear, a cintilografia com pirofosfato. Hoje, a biópsia, né, no caso endomiocárdica do coração, ela está reservada a casos muito restritos, a gente vai comentar ao longo da apresentação. Aqui está a imunoeletroforese, é uma imunoeletroforese normal, as cadeias livres também estão em quantidades normais, a relação
kappa e lambda também está normal, então foi descartada a gamopatia monoclonal. Esse caminho, o paciente também fez uma ressonância. Lembrar que o paciente com marca-passo, né, muitos não podem fazer ressonância magnética e, caso venham fazer ressonância magnética, normalmente tem que fazer com o aparelho de 1,5 Tesla. Nem todos os aparelhos de marca-passo estão validados para ressonâncias de campo maior, mas nesse caso o paciente conseguiu fazer uma ressonância magnética. Tem alguns achados bem interessantes que são úteis, né, para reforçar a suspeita de amiloidose nesse paciente. Ele tem os átrios aumentados, né, o volume do átrio esquerdo está aumentado, o diâmetro está aumentado, o ventrículo direito está com volume aumentado, com disfunção ventricular, fração de ejeção de 34. Ele tem uma disfunção também do ventrículo esquerdo, né? Ele já está evoluindo da ICFEP, né, fração de ejeção preservada, para ICFER, com a fração de ejeção reduzida, 39%, hipocinesia difusa. E aqui está a dica, né? O volume extracelular aumentado. Então, esse aqui hoje é um grande achado, e é um achado precoce, né? Às vezes a ressonância não tem nem realce tardio aumentado, mas o ECV está aumentado. Isso indica que alguma coisa está entre as células do miocárdio expandindo o volume extracelular, e esse achado é muito sugestivo de uma doença infiltrativa. Então está aqui o padrão da amiloidose, né? Ventrículo direito aumentado, espessura aumentada no ventrículo esquerdo, o tempo, né, do T1 nativo está aumentado, realce tardio pode ser todo o ventrículo esquerdo, eles chamam de ring sign, né, sinal do anel, porque é todo o ventrículo, do mesocárdio, endocárdio até o epicárdio, e o ECV está aumentado, normalmente vai até 35, 36, esse paciente aqui está 0,62, indicando que há alguma coisa ali habitando o extracelular que aumenta o volume. Então, esse aqui é um artigo que a gente publicou ano passado aí com o grupo da UF, o Simões de Ribeirão, sobre a investigação com pirofosfato, né, com a cintilografia de pirofosfato na amiloidose, e hoje ela subiu no fluxograma. Antigamente ela ficava depois desses testes hematológicos, mas hoje os algoritmos mais modernos colocam ela junto, né, desde que a gente saiba como interpretar um e o outro, né? Uma vez que a gente tenha sinais, sintomas, tem eletro, eco ou ressonância sugestiva, a gente desencadeia os dois. E o paciente ele caminha para cá, ele tem testes hematológicos negativos, a gente vai ver o que vai acontecer com a cintilografia para investigá-lo. Esse paciente tem uma cintilografia francamente positiva com pirofosfato. Pirofosfato é um traçador ósseo, né? Na década de 70 era com ele que se fazia a cintilografia óssea, e mais ou menos ali no começo dos anos 2000 se começou a ver que ele tinha essa avidez pelo coração em pacientes com amiloidose, e em 2005 a doutora Enrica Perudini, do grupo do Dr. Cláudio Rapezzi, da Universidade de Bolonha, fez um artigo seminal, né, para a nossa especialidade, criando o score de Perugini. E essa paciente ela tem a captação, né, esse paciente tem a captação no coração mais intensa do que nas costelas, né? Vocês veem aqui, está bem captante, aqui já é o externo, né? Mas a captação é bem mais intensa, então a captação de 3 cruzes. A gente chegou a fazer uma impressão 3D da cintilografia, está um artigo aí submetido, esperando aprovação, e é crucial fazer o SPECT para confirmar que aquela captação é no miocárdio, não pulso sanguíneo, né? Então, aqui, como se fosse uma cintilografia com sextamib, a gente confirma a captação do coração. Então,
score de Perugini, né, que a gente falou, é essa escala semi-quantitativa que hoje é a base do diagnóstico. Se você for laudar uma cintilografia com pirofosfato, é mandatório que você Doutor mencione. Cláudio, Oi? desculpa interrompê-lo, mas acho que perdeu a apresentação. Nós não estamos vendo a tela de apresentação dos slides. Oh, meu Deus. Caramba, o que aconteceu? Talvez no momento de passar de um slide para o outro tenha desconectado. Deixa eu tentar novamente. Eita. Deixa eu tentar de novo. Otimizar. Ver se voltou. Voltou. Voltou? Doutor. Não sei o que aconteceu. Vocês chegaram a ver o anterior? Não Esse vimos. aqui? Peraí, então deixa eu voltar. Esse aqui foi o fluxograma, né? Tá todo mundo vendo o fluxograma? Sim. Então, no fluxograma, o paciente entra aqui, né? Testes hematológicos negativos, e a gente vai analisar a cintilografia, né? Então, se a cintilografia tiver captação igual a das costelas ou maior, vai se caminhar para o diagnóstico não invasivo de amiloidose por trans de retina. Nesse paciente, a captação foi maior do que as costelas, grau 3, e aqui a imagem SPECT, confirmando que a captação é no miocárdio, não no pulso sanguíneo. Essa é a escala, né, o score de Perugini que a gente usa hoje. Todo exame tem que constar essa captação. Quando é mais intensa do que os arcos costais, grau 3, quando a captação é da mesma intensidade, grau 2, e tanto grau 2 quanto grau 3 são diagnósticos de amiloidose por trans de retina, uma vez que tenha sido afastada a gamopatia monoclonal. O grau 1, que é a ausência de captação no coração, ele afasta, e o grau 0, né? E o grau 1, que é uma captação menor, hoje, né, a literatura já evoluiu, vou falar o que se faz hoje em dia. Se você confirmar que é no miocárdio, a maior parte dos casos é amiloidose AL, né? Não é a TTR. Mas tem gente que faz o sequenciamento genético e a ressonância magnética, porque existem formas raras, né? Se não tiver gamopatia monoclonal, existem formas raras de amiloidose TTR que podem, né, mutações genéticas raras, que podem ter pouca captação na cintilografia. Antigamente a gente dava muito valor, né? E assim, não tem problema você colocar no laudo essa relação entre o coração e o pulmão contralateral, né? Aqui nessa foto, a gente até faz um ROI no coração, um ROI no pulmão e divide a taxa de contagens de ambos os ROIs, né? Tendo cuidado aqui de evitar pontos quentes, como externo ou uma fratura de costela. E na imagem tardia, no guideline antigo, colocava acima de 1,3 e na imagem precoce acima de 1,5 como positivo. Esses índices caíram para diagnóstico, mesmo que seja 1,3, 1,5 ou mais. Se a captação não for no coração, de nada vale, né? Então, não tem valor diagnóstico sozinho, porque o que manda é o Perugini junto com o SPECT, mas tem estudos muito significativos mostrando que existe valor prognóstico. Os pacientes que têm a captação muito intensa, né, acima de 1,6, está associado a um pior desfecho, né? Um
pacientes que evoluem mais para a morte, evoluem mais para a insuficiência cardíaca refratária, necessidade de transplante, porque eles têm maior carga amiloide confirmada pela cintilografia. Então, a semiquantificação é o critério diagnóstico atual, o score de Perugini. As imagens de 3 horas no guideline são obrigatórias, a imagem de 1 hora é opcional. Se na imagem de 1 hora você já confirmar tudo, a captação, a presença de captação no miocárdio, e você tem um exame que não te deixa dúvida, tem autores que permitem que você abra a mão da imagem de 3 horas, mas se você não for uma pessoa experiente e não estiver ali para olhar, a gente recomenda que não mude o protocolo, que faça sempre as imagens de 3 horas, porque é elas que têm maior valor diagnóstico. Toda a captação na área cardíaca, lembrar que deve ser confirmada pelo SPECT. Ver um exame positivo sem SPECT lança muitas dúvidas, né? E é uma das principais causas do exame ter que ser repetido, é não terem feito a técnica SPECT. Aqui são as causas de falso positivo. Então, esse exame aqui é um exemplo de falso positivo. Capta intensidade igual à da costela, né, 1 grau 2, mas as duas principais são essas. Ou é blood pool, não confirma a captação no SPECT, ou é amiloidose AL. 25%, né, 1 em cada 4 pacientes com AL capta. Então, por isso você tem que conhecer os resultados da gamopatia monoclonal, ou se o paciente ainda não tem o resultado, você fazer essa ressalva. O exame é sugestivo de amiloidose ATTR e deve ser corroborado pela presença de exames negativos para investigação de gamopatia monoclonal. Outras causas de falsos positivos, né? Fratura da costela, porque vai acentuar aqui, mas no espectro você vai ver que não é no coração. Infarto do miocárdio, lembrar que esse exame entrou para a cardiologia antes das enzimas, né, das troponinas, porque conseguia dar o diagnóstico de infarto pela captação, né, o pirofosfato liga com cálcio, né, o fósforo liga com cálcio. Quando você tem uma necrose miocárdica, ele aumenta a exposição do cálcio e capta no coração. Tanto que o exame tem esse nome, pesquisa de necrose miocárdica, né? Tanto no SUS quanto em alguns planos o médico solicita desse jeito, né? E formas raras de toxicidade por hidroxicloroquina, pacientes tomaram muito tempo, não é um uso curto, né? Muitos anos de hidroxicloroquina podem ter captação no miocárdio de pirofosfato, por isso tem que fazer a anamnese e ver. E algumas formas raras de amiloidose. Então, as amiloidoses por ApoE, amiloidose por aquela inflamatória, né? Que hoje é muito rara, né? Aquela amiloidose primária que chamava antigamente, né? A chamada A. Então, pessoas que tinham tuberculose, hanseníase, artrite reumatoide, ficavam no estado inflamatório muitos anos e não tinham tratamento adequado, essa produção de substâncias inflamatórias, né, de fase aguda no sangue, poderiam levar a uma amiloidose em articulações e no coração. No último congresso da SBC foi mostrado exatamente um caso assim, um paciente com hanseníase que demorou muitos anos para o diagnóstico, e o pirofosfato era positivo, e teve todo esse debate, porque é uma causa de falso positivo de cintilografia com pirofosfato. É importante uma anamnese detalhada do paciente, as doenças que ele teve, os tratamentos, os medicamentos, para a gente dar um laudo bem correto, né? E nesse caso, lembrar, um paciente de 77 anos, ele teve diagnóstico da forma genética, né? Então, foi descoberto nele que depois de você confirmar a amiloidose, é obrigatório você saber se é a forma selvagem, que não é nenhuma mutação, ou a forma genética. Ele teve a mutação valina 142 isoleucina. Essa é
a mutação que mais dá amiloidose cardíaca. Com relação ao tratamento da TTR para o paciente, muda muito pouco, mas tem implicações familiares, né? Aconselhamento genético, avaliar os familiares, buscar detecção precoce, né? Esse paciente, ele pode ter transmitido, né, essa mutação para outros familiares, precisa fazer heredograma. Hoje é uma necessidade de você avaliar e agora, né, acabou de acontecer isso há 2 semanas atrás, com a publicação no Diário Oficial, finalmente, do PCDT, né, o paciente vai ter acesso pelo SUS, como ele tem mais de 60 anos e tem amiloidose por trânsito de retina diagnosticada, vai ter acesso ao tratamento que hoje o SUS oferece, que é o Tafamid, né, a droga estabilizadora, né? Então, vocês vejam como que a investigação desse paciente impactou de modo tão positivo nesse caso. Então, a Sânia tinha pedido para fazer uma revisão também da doença, né, para colocar todo mundo, né, os médicos nucleares, cardiologistas que estão vendo. Eu coloquei alguns slides, assim, eu vou passar rapidamente e no final a gente tem aí mais uns 15 minutos para discutir o que vocês quiserem, né? Então, a amiloidose é uma cardiomiopatia infiltrativa, fatal, e agora é uma causa comum de ciência cardíaca, apesar de ser rara no começo, né? Era uma doença muito rara. Eu me lembro, eu fiz minha residência inteira de cardiologia, só vi um caso. Agora, praticamente toda semana, eu vejo um caso novo, né, sendo diagnosticado, seja nos hospitais de prática privada ou na universidade. E a característica da amiloidose é a deposição de proteínas, né, que tem um dobramento ou enovelamento anômalo. Essas proteínas, elas vão formar fibrilas amiloides que vão se depositar no coração, podem se depositar também em outros tecidos e causarem manifestações sistêmicas ou só cardíacas, né? Então, ela vai se manifestar fundamentalmente como uma cardiomiopatia. 95% dos casos de amiloidose cardíaca são dessas duas condições. Amiloidose por cadeias leves de imunoglobulinas ou amiloidose por transtirretina, que é uma proteína produzida no fígado, né? Que é o que carrega a vitamina A e o hormônio tiroidiano, né? Por isso transtirretina, né? Da tiroxina e do retinol. Na literatura, até o momento, a forma mais comum, a prevalência mais comum nas séries é a amiloidose AL. Mas com o aumento da conscientização do diagnóstico, eu acredito que em breve a amiloidose por transretina vai superar, né? E existem outras formas, né? Na verdade, mais de 80 tipos diferentes de amiloidoses podem existir, mas são raras, né? Sendo aqui, como a gente já falou, né? A amiloidose por apolipoproteína, aquela lipoproteína que carrega lipídios, né? Amiloidose AA, que é aquela forma associada a doenças inflamatórias, cadeias pesadas de imunoglobulinas, cadeia alfa do fibrinogênio, gelsolina, já vi um caso aqui na UF, de uma família que tem por essa proteína gelsolina, então são formas raras, né? Então, a amiloidose AL. A amiloidose AL é uma doença hematológica, uma discrasia dos plasmócitos. Nos Estados Unidos, 3 mil novos casos ano, e é uma doença que tem um prognóstico bastante adverso, né? A sobrevida mediana no paciente com amiloidose AL não tratada, que tem ciência cardíaca, é menos de 6 meses, né? Então, é uma doença que precisa de um diagnóstico rápido e um tratamento rápido. Já a transtirretina é isso, né? Uma proteína produzida no fígado, tem 4 monômeros que se juntam, né? E quando a pessoa tem uma variante genética, eles vão
se enovelar de modo anômalo e produzir essas fibrilas amiloides que vão se depositar nos tecidos, né? É uma doença fatal que era pouco reconhecida e pouco diagnosticada. Tem duas formas: a forma selvagem, que é o wild type, não tem nenhuma mutação. Antigamente era chamada de amiloidose senil, mas não se usa mais esse termo. É uma amiloidose que ocorre em pessoas mais idosas e não tem nenhuma mutação. E a outra forma é a amiloidose hereditária, quando há uma mutação no gene da transtirretina. Então, a amiloidose wild type é mais de idosos, após 60 anos, é encontrada em até 13% dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tem uma sobrevida mediana de 3 anos e meio. E a forma hereditária, ela se divide, né, entre mais manifestação neurológica, algumas mutações, né, tem um predomínio pela forma neurológica. A forma mais comum é essa valina 30 metionina, dá uma doença neurológica com polineuropatia precoce. E do outro extremo, a valina 122 isoleucina, formas puramente cardiomiopáticas. E existem mutações mistas, né, que dão tanto para um lado quanto para o outro. Observar que essa mutação, a valina 122 isoleucina, chega a estar presente em 3 a 4% da população afro-americana. Mas ter o gene não significa que vai ter a doença. É um gene que tem uma penetração bastante variável e que se estuda muito porque uma pessoa tem o gene e vai ter a doença, e a outra pessoa tem o gene e não vai ter a doença, né? Então, a valina 122 isoleucina está presente num grande número da população, 4%, e isso no Brasil também é manifesto, né, pela miscigenação da população brasileira e da participação da população afrodescendente, né, as áreas da região nordeste do país, Bahia, Pernambuco, tem bastante a presença desse gene. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma colonização de portugueses muito grande, então é muito comum a forma valina 30 metionina, que é associada à descendência portuguesa. Tem uma penetração variável, uma idade mediana de diagnóstico de 69 anos e uma sobrevida mediana de 2 a 5 anos, né? Então, a amiloidose ainda é pouco reconhecida, mas com a presença do maior consciência da doença está aumentando, né? E como é que vai surgir a suspeição? Pela clínica, manifestações como essa, insuficiência cardíaca, arritmias, angina com coronárias normais, estenose aórtica em pacientes idosos de baixo gradiente, baixo fluxo, eletro de baixa voltagem com padrão pseudoinfarto, e essas associações, né, com síndrome do túnel do carpo bilateral, estenose do canal vertebral, ruptura do bíceps e outras manifestações como alterações de partes moles, né? Púrpura, os pacientes vão ter equimoses no rosto, neuropatia periférica, presença de desautonomia, a pressão arterial do paciente vai baixando, ele não suporta ortostatismo, disfunção erétil, diarreia, constipação. Então, quando a gente tem esses sinais de alerta, né? Tolerância ao tratamento da insuficiência cardíaca, pessoas com mais de 60 anos com ICFEP, história de síndrome do túnel do carpo, diagnóstico de hipertrófica no idoso, né? Teve um caso essa semana no hospital que eu trabalho, um senhor de 90 anos que apareceu com cardiopatia hipertrófica, né? Não era, na sexta-feira a gente fez o pirofosfato, era amiloidose. Pacientes que têm história familiar de amiloidose, os exames de imagem, o eletrocardiograma dá bastante dicas, o eco e a ressonância. O eletro padrão de baixa voltagem
ele é muito citado na literatura, mas só ocorre em 1/3 dos pacientes. Mas é esse padrão de pseudoinfarto, né, que onda QS, né, em V1, V2, V3, e o paciente não tem história de infarto, né? Chega a ocorrer em 60%, 70% dos pacientes com amiloidose, né? Então, observar para esses infartos que o paciente não tem história de infarto, tem coronários normais. Também bloqueio atrioventricular, bloqueio de ramo esquerdo, BAVT, estão associados à amiloidose, né? O eco, e é muito importante que os ecocardiografistas estejam atentos para isso, né? Os achados, espessura aumentada das válvulas, derrame pericárdico, um aumento, né, uma hipertrofia ventricular, o padrão de comprometimento do strain, né, são achados muito comuns, e o aspecto salpicado e granular do miocárdio pode ser também encontrado, né? E a ressonância magnética, um exame que cada vez mais frequente hoje no paciente com doença cardíaca, ele detecta a hipertrofia do septo e o achado característico é o aumento, né, do volume extracelular, expansão do SCV. Você pode ter o realce tardio subendocárdico e o T1, né, o tempo de T1 elevado. E, finalmente, no sangue, os achados clássicos, né, troponina aumentado, o NT-proBNP aumentado, os biomarcadores aumentados e a ausência de gamopatia monoclonal no caso da TTR. Então, tem esse acrônimo, né, HIDEN, né, ICFEP, intolerância ao tratamento da essência cardíaca, discordância do eletro, diagnóstico de túnel do carpo, estenose canal lombar, o eco com aumento da espessura e o sistema nervoso com anormalidades aí. Então, o diagnóstico, para fechar, né, aquele algoritmo que a gente falou, a suspeição clínica do eco, do eletro, da ressonância e a avaliação hematológica e com a cintilografia com pirofosfato, e os achados são interpretados, né, da associação entre os dois, né? Quando a gente tem o descarte da doença hematológica e a cintilografia positiva, a gente fecha o diagnóstico de amiloidose transtiratina, né? Então, é muito importante descartar a amiloidose aérea, porque é uma doença muito séria, e os exames hematológicos têm que sempre ser reforçados para a gente não dar um falso diagnóstico de ATTR, né? Os exames de sangue e de urina têm 99% de sensibilidade para o diagnóstico de aéreo. Então, quando eles são feitos, quando são solicitados, a gente fica bem tranquilo, né? E a cintilografia óssea permite o diagnóstico não invasivo, a gente já mostrou aqui esse slide, né? Precisa ser dado o diagnóstico daquele jeito, né? A imagem planar para quantificação e o SPECT. E a biópsia é quando tem a discordância, né? Na presença da gamopatia monoclonal, é necessário fazer o diagnóstico com biópsia. Lembrar que pessoas idosas podem ter uma gamopatia monoclonal de significado incerto, então não feche o diagnóstico de amiloidose AL ter gamopatia. Muitos pacientes podem até ter a TTR, mas você vai ter que biopsiar o tecido para confirmar o tipo, né? Hoje existem vários programas de acesso, né, que permitem que você mande a biópsia, né, para um laboratório, sem custo para o paciente, faz a análise por espectrometria de massa, que é o padrão ouro, através dessa microdissecção a laser, para descobrir qual é o tipo de fibrila depositado. Depois o paciente vai para o aconselhamento genético, é necessário para você saber, caso tenha transretina, para você saber se é a forma wild type ou genética, né? E hoje, no panorama do tratamento, são meus slides finais, o medicamento que está liberado no SUS é esse. O primeiro que demonstrou benefício clínico foi o Tafamidis, apresentado em 2018 no Congresso Europeu de Cardiologia. O estudo da TTR-ACT mostrou aí 30% de redução da mortalidade, porque ele estabiliza
a proteína, tanto das formas hereditárias como da wild type, diminui a deposição de fibrilas, diminui a evolução da doença. O paciente deve receber, caso tenhamos o diagnóstico, hoje até pelo SUS, uma vez que o tratamento está incorporado, né? O acompanhamento do paciente. Então, para o médico nuclear também é importante saber, a cintilografia não faz parte dos exames de acompanhamento, uma vez que o paciente tenha diagnóstico, você não vai ficar fazendo cintilografia, isso é uma parte que está em investigação. Hoje se acompanha com dados clínicos, laboratoriais, os biomarcadores e ressonância e eco, né? Existem vários medicamentos, né, como a gente falou, que estão aprovados, né? Tafamides, Acoramide são estabilizadores, já estão aprovados. E, mais recentemente, no Brasil também foram aprovados os silenciadores genéticos, Patisiran e o Vutrisiran, né? A gente vai falar um pouquinho. O Patisiran é uma droga que silencia o gene, não bloqueando a produção da transtirretina. A gente, no Procardíaco, teve a possibilidade de participar do estudo, o estudo Apollo, que mostrou a melhora dos desfechos, e a gente teve a possibilidade de avaliar só a população brasileira. Então, na população brasileira houve melhoras de desfechos, né? E o que é mais interessante, teve uma redução do NT-proBNP, da troponina, mas o mais legal é que foi o primeiro estudo que conseguiu demonstrar também essa parte da cintilografia no Patisiran, né? Aqui em vermelho são os pacientes que tomaram placebo. A gente fez a cintilografia com o exame basal e 1 ano depois do tratamento, vocês vejam, todos os vermelhos mantiveram, né? Quem tomou placebo continuou com grau 3, grau 2 ou até piorou do grau 2 para o grau 3. E os pacientes que tomaram Patisiran tiveram melhora, né? Todos eles, dos que melhoraram, foram que tomaram medicamento ativo. Então, há uma possibilidade que a cintilografia venha a ser incorporada como um marcador de que a amiloidose não está progredindo, né? A gente acredita isso e foi publicado esse estudo agora, né, no mês passado, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, uma parceria de várias instituições. E, mais recentemente, o Vutrisiran também foi aprovado no Brasil, outra droga silenciadora de uma diminuição da mortalidade. Então, a gente acredita que cada vez mais a medicina nuclear vai tanto identificar pacientes quanto ajudar no acompanhamento. Meu agradecimento final a toda a equipe aí do Hospital Procardíaco, os laboratórios que a gente tem feito pesquisa, a Alnylam, a AstraZeneca, os colegas que participam das pesquisas, que trabalham comigo, e estou aí nesses minutos aberto para tirar dúvidas, né? Porque hoje o médico nuclear tem um papel crucial na identificação adequada dessa doença. Obrigado, gente. Estou aí às ordens. Muito obrigada, doutor Cláudio. Aula didática, brilhante. Foi muito legal mesmo. E obrigada por ter compartilhado essa experiência sua com a amiloidose conosco, né? E abro agora para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, tem alguma dúvida, temos residentes aqui no grupo também, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se não tiver perguntas do público, eu tenho 2 perguntinhas a fazer. Quando a gente tem um grau 3 de captação, né, e isso é fortemente sugestivo de uma amiloidose de TTR, mas muitas vezes a gente não tem dados sobre exames sanguíneos ou urinários, a gente não sabe sobre a cadeia, não sabemos como são outros exames do paciente. Muitas vezes o paciente não traz nada, não sabe informar também. A gente deve colocar como isso no laudo? Fala que é sugestivo de TTR, dá para falar que é positivo? Qual que é a sua opinião, a sua experiência disso? Ótimo, ótima pergunta. A gente tem as orientações do próprio guideline
na verdade não um guideline, né, um posicionamento da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, tanto dos dois lados, né? Tanto quando a gente tem o exame fortemente positivo, né? Grau 2, grau 3 confirmado no miocárdio, quando também tem o 0, né? O 1. Então, quando a gente tem um exame fortemente positivo e você não tem os exames descartando, eles sugerem colocar assim no laudo, né? Exame sugestivo de amiloidose cardíaca, né? Vírgula. Entretanto, para confirmação não invasiva de amiloidose por transretina, é necessária investigação laboratorial e descarte da forma da gamopatia monoclonal. Você pode colocar isso, está amparado, né? Tem o guideline, eu posso dar exatamente o texto, né, que eles sugerem colocar, mas eles sugerem que o médico nuclear coloque isso no laudo, porque orienta, né, como a gente vê muitos pacientes, né, é provável que o médico nuclear, num ano, veja mais pacientes com amiloidose do que muitos cardiologistas viram a vida inteira, e com 70 anos de prática, às vezes muitos anos trabalhando, né? Porque a doença mudou com a forma não diagnóstica, a gente passa esse conhecimento. Ou também você pode colocar um laudo menos incisivo e ligar, se você conhece, né, o cardiologista, dizer imagem sugestiva de doença infiltrativa cardíaca, necessário confirmação com exames laboratoriais do subtipo de amiloidose. Você ligar e falar com ele. Já o grupo da ASNIC fala que você tem que botar bem isso no laudo. E o outro lado, né? Quando o paciente tem um exame negativo, né? Então, por exemplo, um grau 0 ou um grau 1, e você tem lá um eco ou uma ressonância com uma hipertrofia enorme, né? Muito sugestivo de amiloidose, né? Pode ser a forma L. Então, você coloca que o exame não tem critérios diagnósticos para amiloidose por transtirretina, né? Avisa o médico, fala com o médico, mas, por exemplo, o paciente já, por exemplo, vamos supor, o paciente já descartou a amiloidose AL. Então, se ele já descartou a amiloidose AL e tem uma suspeita grande, agora, né, saiu esse ano, uma recomendação que faça o sequenciamento, que pesquise essas formas raras, né? Então, isso é bem recente, saiu agora em 2025, né? Que se você tem uma ressonância muito sugestiva de amiloidose e está descartada a presença de amiloidose AL, o exame grau 0 ou grau 1, ele pode ser ainda amiloidose TTR. Então, se você colocar que não tem amiloidose TTR, pode alguns pacientes raros serem prejudicados. Então, você pode sugerir, frente a achados de imagem muito sugestivos, que o paciente vale a pena fazer um sequenciamento para descartar essas formas raras, né? Eu só vi um paciente todos esses anos que teve uma forma rara, mas, como eu falei, elas existem. A doutora Annelise uma vez mostrou um paciente do Einstein que foi exatamente assim. Fez o pirofosfato totalmente negativo e o paciente tinha uma história de amiloidose na família e quando foram fazer a análise genética, né, era uma mutação rara. Então, acontece esses casos. Então, conforme a gente vai estudando mais a doença, a gente vai ficando mais atento. Mas lembrar que essas formas, ou 0 ou 1, com exame sugestivo de amiloidose, normalmente é a forma L, e o médico ainda não descartou, né? Então, o médico precisa estar muito atento aos achados da gamopatia monoclonal para não dar laudos errados e os pacientes serem encaminhados para tratamentos errados, né? Porque hoje os tratamentos são bem específicos e tanto de uma quanto de outra salvam vidas.
Perfeito. E um exame positivo, grau 1, depois de um tempo, pode se tornar um grau 2 ou 3 no futuro? E aí, se eu fosse repetir, em quanto tempo que você acha que eu poderia repetir ou sugerir repetir, reavaliar esse paciente? 6 meses, um ano? Qual que seria um tempo para reavaliar? Ótimo. Então, o exame grau 1, hoje tem muitos grupos que recomendam repetir em 6 meses, né? Porque o exame pode ficar francamente positivo, né? O grupo da França de miocardiopatia recomenda isso, né? Toda amiloidose grau 1, você repetir em 6 meses e ver a progressão, né? Mas lembrar que sempre a maior parte das amiloidoses, captação grau 1, pode ser a L, né? Então tem que descartar a gamopatia monoclonal. Se descartou, você pode aguardar, né, em 6 meses se esse exame vai se tornar francamente positivo e se vão aparecer manifestações. Hoje, não tem nenhum tratamento de amiloidose transretina indicado para pessoas assintomáticas. Se o paciente não tem sintomas, você fica bem tranquilo para acompanhar o paciente e indicar, né, o tratamento dentro do estudado nos estudos clínicos. Ótimo. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Temos alguma dúvida? Aproveitando que o Dr. Cláudio está aqui ainda. Olá, Ana. Bom dia. Oi, Dr. Cláudio, muito obrigada pela apresentação. Eu tenho visto alguns artigos de uso do florbetabeno na pesquisa de amiloidose cardíaca no PET-CT. Você tem alguma experiência? Eu sei que ainda é investigacional, enfim. Ótima pergunta, Ana. Tenho um interesse muito grande, né, nesse assunto, porque há uma busca por um traçador PET para se dar diagnóstico de amiloidose, Sim. Porque o PET ele tem essa capacidade de ser melhor quantificado, né? A gente não falou de nada, essa aula foi toda focada na parte clínica, né? Mas tem pesquisa hoje com SUV para SPECT sendo feito, índices de amyloid burden para SPECT, várias medidas quantitativas para se sair do Perugine e se dar informações mais objetivas para se acompanhar melhor a resposta ao tratamento, tanto com o SPECT, mas naturalmente o PET é que traz maior interesse pela capacidade de quantificar. O FLOR-beta-BAN hoje está bem estabelecido que ele capta num número considerável de pacientes com amiloidose por transtirretina e por AL também. Tem um estudo muito interessante que mostra o padrão da cinética de captação, né? Quando você tem uma captação e fica retido, é um tipo. Quando tem uma captação inicial e há um washout, é o outro tipo. Ajudaria a fazer, se você fizer um PET multiparamétrico. Tem uma colega no Rio de Janeiro, inclusive, que está fazendo seu doutoramento nisso, a Adriana Glavan, sob orientação do Paulo, né? Participei da qualificação dela, mas é um exame que toma bastante tempo na máquina, é um exame que não é padronizado, né? Você precisa setar o aparelho para fazer isso, e ainda não é um exame de prática clínica, o traçador é muito caro, né? E não é positivo em todos os casos. O grande traçador que hoje está assim, a vedete dos estudos clínicos é a evusamitida, marcada com o iodo 124. Foi apresentado já há alguns anos, né? Até no congresso da SBMN, que teve lá em Porto de Galinhas, foi apresentado por um colega que veio. Esse radiotraçador é um radiotraçador pan-amiloide. Ele capta em todos os tipos de amiloidose e capta fora do coração também. E esse radiotraçador, vários estudos estão mostrando que ele
consegue demonstrar também a resposta ao tratamento. Conforme você vai diminuindo a carga amiloide no coração, ele vai caindo. E nesse último congresso da ASNIC, a Sharmila Dorbala falou isso. Ele seria tipo uma anjo TC para a doença coronária, que o exame negativo afasta a aterosclerose. Da mesma maneira, uma evasometida PET negativa afastaria a amiloidose. Então, você teria um exame de descarte completo, né? Então, o radiotraçador está no seguinte ponto. Ele está sendo feito o estudo fase 3 agora, o estudo multicêntrico para ver a sensibilidade, especificidade em vários centros dos Estados Unidos. O fabricante é a Atralos e ele parece ser o mais promissor dos radiotraçadores para a PET. Nesse artigo, posso até compartilhar os avanços da última década de amiloidose cardíaca. Vou compartilhar com a Sanja. Esse é o radiotraçador hoje que está todo mundo botando as fichas, que em pouco tempo, tipo o PSMA PET, né? Em pouco tempo vai ser aprovado e entrar na prática clínica. A gente não sabe qual vai ser o custo disso e também se vai chegar fácil no Brasil, né? Pela característica, mas existe um interesse muito grande até da indústria farmacêutica de dar apoio para esses métodos diagnósticos não invasivos, porque expande o acesso, né? Então, eu acredito que vai ser um radiotraçador muito bem sucedido e a gente deve, em breve, estar ouvindo falar mais dele, sobre ele no Brasil. Com certeza, no congresso da SBMN já deve ter apresentação falando sobre ele, porque é a vedete. Mas o Florbeta bem é, assim, hoje, dos traçadores PET, é o que tem mais estudo e o que parece mais interessante no ponto de vista de um caso duvidoso, de um paciente que não possa biopsiar por um risco muito grande de biópsia. Se você tiver um padrão de captação com os marcadores bioquímicos sugestivos, você pode dar um diagnóstico de amiloidose cardíaca. A questão é o custo, né? E não é coberto pelo plano de saúde, então fica bem pouco acessível para muitas pessoas. Ótimo, muito obrigada. Perfeito. Doutor Cláudio, então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi muito legal ter o senhor aqui também apresentando para a gente. Agradeço ter engrandecido nossa manhã de terça-feira aqui, dividido os conhecimentos. E fica o convite, se alguma vez estiver no estado de São Paulo, Campinas, ou São Paulo, alguma unidade nossa, quiser conhecer melhor a DIMEM, tá? E muito obrigado, um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Tânia. Obrigado. E agradeço o convite. Os slides que eu mandei para você, pode compartilhar com os colegas. Obrigada. E esses artigos também que mencionou, agradeço. Eu compartilho com o pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.